Boa tarde, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula de domingo e também para o início de uma nova série. A gente já fez uma série aqui na IBD. Começamos com a história das heresias cristológicas, uma série de 4 aulas. Em seguida, nós fizemos uma série sobre temas relacionados à ética sexual, em que nós falamos de casamento, de aborto, de gênero e da ética sexual em geral. E hoje nós vamos iniciar uma nova série. E essa série vai girar em torno do eixo temático da política. Nós vamos falar então aqui de política, mas não dos fatos políticos que acontecem no mundo, mas sim das diferentes ideologias e filosofias políticas mais proeminentes e mais influentes no mundo hoje. Evidentemente, tudo isso a partir de uma perspectiva cristã. Então, a ideia aqui vai ser nós analisarmos as principais ideologias políticas existentes no mundo hoje, como, por exemplo, o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo, o conservadorismo, tentando não levantar a bandeira de uma em detrimento da outra, mas tentando fazer um trabalho difícil de apresentá-las da forma mais isenta e imparcial possível e identificando nessas diferentes ideologias aquilo que é problemático para nós enquanto cristãos e aquilo com que essas ideologias se aproximam dos valores e dos princípios fundamentais da nossa fé. Então, essa é a ideia, analisar o liberalismo, o socialismo, o conservadorismo, tentando identificar o que os seus defensores realmente defendem enquanto realidade política e buscando identificar, por exemplo, o que o liberalismo tem em comum acordo com os valores da nossa fé, ou o que o liberalismo tem em desacordo com os valores da nossa fé. E a gente vai usar aqui como bibliografia fundamental desse curso aquele interessante livro publicado por Edições Vida Nova, do canadense David Koizes, Visões e Ilusões Políticas. A gente vai ver se a gente coloca esse livro aí na tela. É um livro muito interessante, que faz uma análise de diferentes ideologias políticas a partir de uma perspectiva cristã, em especial neocalvinista, reformada neocalvinista, com muita influência de Kuyper, Herman Doivert e toda essa galera cada vez mais influente no meio reformado hoje, e faz uma crítica a cada uma dessas ideologias, tentando identificar o seu núcleo idólatra, aquilo que nessas ideologias há de idólatra, e no final apresenta uma abordagem especificamente cristã, neo-reformada, neocalvinista da política. Hoje nós vamos fazer uma introdução a essa questão, a esse tema da política, não entrando propriamente na análise das diferentes ideologias ainda, mas fazendo uma introdução sobre um princípio fundamental que deve guiar a nós todos, enquanto cristãos, ao fazermos e pensarmos política, e também deve nos guiar ao escolhermos uma filosofia política, uma ideologia política, ou mesmo escolhermos a filiação a um determinado partido, ou o voto num determinado partido ou político. E a gente vai estudar hoje a importância da doutrina cristã para a nossa análise da realidade política. Em especial, a importância da doutrina do pecado original para a nossa crítica e análise das ideologias políticas. O pecado original, a doutrina do pecado original, uma doutrina especialmente enfatizada por Santo Agostinho e também muito enfatizada pelo nosso reformador João Calvino, que vai tomar forma no primeiro T da Tulip, que é a depravação total, ou depravação radical, alguns preferem. É uma doutrina bastante conhecida, principalmente no meio reformado. No meio evangélico,
infelizmente, é uma doutrina muito negligenciada, em especial em correntes mais pentecostais ou neopentecostais, ainda mais com o advento desse evangelho terapêutico, a teologia da prosperidade, ou esse evangelho muito psicologizado, que cada vez mais busca usar o evangelho não para apontar o pecado latente na nossa alma, mas de fato como uma terapia. E com isso, apresenta o evangelho negando, ainda que de forma velada, essa doutrina fundamental do cristianismo que afirma que todos nós somos pecadores. E afirma o ser humano como alguém especialmente merecedor ou especialmente valoroso. Mas, ainda que essa doutrina seja muito bem conhecida por nós, evangélicos protestantes de tradição reformada, provavelmente você nunca pensou nas implicações práticas dessa doutrina. Naquilo que essa doutrina tem, não só de importante para a doutrina e para a teologia, mas naquilo que essa doutrina tem de importante para a vivência cristã, cotidiana, mas, sobretudo, a importância dessa doutrina ao fazermos política. Agora, o que é a doutrina do pecado original? A doutrina do pecado original é a doutrina que afirma que o ser humano nasce com uma espécie de doença congênita, uma espécie de vírus que se alastra por toda a natureza do ser humano, maculando-a e pervertendo a natureza humana criada inicialmente por Deus como muito boa. Como diz Alvin Plantinga, o pecado é uma espécie de loucura da vontade. O pecado é uma espécie de loucura da vontade pelo qual o ser humano passa a amar aquilo que deveria odiar e odiar aquilo que deveria amar. Essa é a situação da vontade humana a partir do pecado de Adão. A nossa vontade se encontra escravizada pelo pecado, a nossa natureza espiritual se encontra morta, nós nos encontramos adoecidos. E por causa desse vírus, desse parasita, dessa doença, nós não conseguimos, enquanto homens naturais, sem a graça do Espírito Santo, nós não conseguimos amar aquilo que deveríamos amar e odiar aquilo que deveríamos odiar, ou repudiar, rejeitar aquilo que deveríamos repudiar e rejeitar. Na pungente análise de Santo Agostinho, uma perversão da ordo amores, a ordem dos amores ou das afeições da nossa alma. Diz Santo Agostinho que a cada coisa criada por Deus corresponde uma medida devida de amor. Isso quer dizer, por exemplo, que Deus criou o mundo para o nosso aprazimento, diz o apóstolo Paulo. Mas nós devemos amar aquilo que Deus criou na exata medida que o amor é devido a essas coisas. Explico. É bom comer, é bom beber, é bom se alegrar. Mas essas coisas, evidentemente, não podem se tornar um fim em si mesmo. Não podem tomar no nosso coração o espaço que é devido a Deus. Ou, por exemplo, uma questão muito premente no mundo hoje. Cada vez mais, animais de estimação têm tomado o lugar de filhos. E hoje a gente tem um fenômeno, inclusive na igreja, das mães e pais de pet. Pessoas que tratam cães, tratam gatos como filhos. Humanizam o cão ou gato. É natural para o ser humano se sentir afeiçoado por um cão alegre que o chama para brincar. Isso é natural. Ou seja, tem uma resposta de afeição, de amor devida a um animal doméstico. É natural do ser humano se afeiçoar por um bom animalzinho. De modo que o ser humano que não se alegra com a alegria de um cão, esse ser humano tem um problema na sua ordem de amores. Não ama um cão como deveria amar. O problema é que é quando nós damos uma medida de amor a um cão que não lhe é devida. E quando nós passamos a tratá-lo como um ser humano.
dando-lhe uma medida de afeição que é devida somente a um filho. Da perspectiva cristã, então, a gente deve amor às coisas criadas por Deus, um animal de estimação aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos pais, mas na exata medida que as coisas merecem nossa afeição e amor. O problema, então, é que na humanidade pós-lapsariana, ou seja, pós-queda, essa ordem de amor está invertida. Então, nós amamos um animal no lugar dos filhos, nós amamos a nós mesmos muito mais do que ao próximo, nós amamos a nossa própria satisfação no lugar do amor a Deus. E é esse o problema. Nós idolatramos a nós mesmos e nós nos consideramos Deus. Esse é o problema fundamental da perversão da ordem do amores, esse é o problema fundamental do pecado humano. A nossa vontade se encontra pervertida. Então vejam, na perspectiva cristã, é natural você se alegrar e você se afeiçoar por aquelas coisas que Deus criou. É natural você se alegrar em Deus ao comer uma boa refeição, ao fazer amor com a sua esposa, ao brincar com seus filhos ou com o seu cão. O problema é quando a ordem devida de amores a essas coisas se encontra pervertida. A Escritura nos diz, em Gênesis 8, 21, que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Então, disso a gente infere duas coisas. O ser humano, o livre-arbítrio do ser humano, e esse é o grande problema para nós reformados, ele não é livre. A vontade humana não é livre. Ela se encontra não neutra em relação àquilo que é bem ou mal. Essa é a perspectiva pelagiana, de que o ser humano não tem nenhuma inclinação, nem para o bem nem para o mal. O ser humano é, de alguma maneira, neutra. Na perspectiva que é enfatizada por nós reformados e bíblica, o coração do homem é como se fosse uma balança que tende para o mal. Tende para o mal. O ser humano é inteiramente inclinado para o mal. Essa é a condição natural. E isso se dá desde a sua infância. Como diz o salmista, em pecado eu fui concebido. Então essa é a nossa natureza. Nós fomos concebidos em pecado e o nosso coração natural, sem a ação da graça de Deus, é inteiramente inclinado para o mal. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, acerca desse assunto, vai dizer no capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo, vai dizer o seguinte: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Ou seja, o homem tem uma doença que o inclina para o mal, uma doença de nascimento, que é o pecado original. O pecado, portanto, não é tanto uma ação ou um ato, quanto é uma condição na qual nós nos encontramos. O ato pecaminoso, a nossa depravação, a nossa maledicência, a nossa raiva, a nossa ira, o nosso desejo mal, ele é oriundo dessa condição na qual nós nos encontramos. E por essa mesma razão é que esses atos são pecaminosos. Essa é a depravação radical de que nos falava o reformador João Calvino. E Calvino vai dizer acerca desse assunto que uma depravação e corrupção hereditária de nossa natureza, espalhada em todas as partes da alma, que primeiro nos torna réus pela ira de Deus e depois exibe em nós a obra que a Escritura chama de obra da carne,
E isso é propriamente o que muitas vezes é chamado por Paulo de pecado, donde emergem obras como adultérios, devassidões, furtos, ódios, massacres, orgias, que por isso chama de frutos do pecado. Ou seja, percebam que o próprio Paulo chama essas coisas, o massacre, orgia, ódio, de consequência do pecado. Ainda que, tal como em toda a Escritura, e depois também por Paulo, sejam igualmente denominadas pecados. Essa propensão ao pecado, ela é transmitida na linguagem tradicional, como a gente viu ali na citação da confissão, por geração e não por imitação. Nós adquirimos essa condição de pecado como se fosse por uma herança genética, ou mesmo herança espiritual, e não pelo simples fato de imitarmos maus exemplos. Do outro lado, nós temos a ideia de que essa propensão ao pecado seria transmitida apenas socialmente, ou por imitação, ou seja, o homem peca porque aprende exemplos errados de pecado. Para o monge Pelágio, que foi o grande arco-inimigo de Santo Agostinho lá no século V, o mal é transmitido de geração em geração por maus exemplos, leis injustas, maneiras e ações imorais. Então aqui a gente tem duas perspectivas sobre a natureza humana. A perspectiva agostiniana, que vai dizer que o ser humano, repetindo aquilo que a própria Bíblia ensina, nasce com essa condição de pecado original, inclinado para o mal, e a gente tem a concepção de natureza humana pelagiana, que vai dizer que o ser humano, ele nasce bom. Ele não nasce inclinado por mal e, consequentemente, ele é plenamente capaz de satisfazer as demandas da lei de Deus. Isso é o pelagianismo. Em outras palavras, na concepção de Pelágio, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E aqui a gente já começa a se aproximar da relação entre essas doutrinas e a política. Essa expressão, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, você certamente já deve ter ouvido falar em algum lugar, especialmente num contexto político. Porque essa é a ideia fundamental do importante precursor do iluminismo e das diferentes ideologias políticas daí derivadas, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nos diz, em seu discurso sobre a desigualdade, que os males da humanidade, guerras, assassinatos, misérias e horrores, têm sua origem não na ação perversa de determinados indivíduos, mas tem sua origem a partir do momento em que um homem finca uma estaca na terra e diz, isto é meu. O que ele está dizendo aqui? Rousseau está nos dizendo que o problema da humanidade repousa sobre a instituição da propriedade privada. O ser humano nasce bom e os problemas começam quando alguém alega para si o domínio sobre alguma coisa. Quando alguém diz acerca de um terreno qualquer, isto é meu. Aí começam, segundo Jean-Jacques Rousseau, os problemas da humanidade. A natureza humana é essencialmente boa, segundo ele, vindo a ser pervertida por estruturas sociais externas, no caso de Rousseau, a propriedade privada. Nisso, nós vemos já o primeiro traço tipicamente religioso, de natureza religiosa, na ideologia, na política rousseauiana. Rousseau também tem uma noção própria de pecado original. Rousseau também tem uma explicação sobre de onde surgem os males da humanidade. Só que a concepção de pecado original dele não é do mal localizado na própria natureza perversa e corrupta, na própria perversão da ordem dos amores do ser humano, mas é localizado numa determinada estrutura social.
E eis aqui a origem do otimismo antropológico de determinadas correntes políticas, em especial de movimentos mais tipicamente progressistas, socialistas, que têm uma concepção de natureza humana derivada de Rousseau. Uma concepção de natureza humana onde o ser humano ele nasce bom. E alguma estrutura social é responsável pela origem do mal do ser humano. Ora, se a razão das guerras, da fome, da miséria, do racismo, da homofobia, da gordofobia, dos massacres, da violência, de tudo mais, não se encontra na própria natureza do ser humano, então tais problemas não serão combatidos na repreensão de atos individuais, de atos de indivíduos que cometem maldade, mas principalmente, fundamentalmente, na luta contra instituições sociais consideradas de alguma maneira perversas ou opressoras. Nesse sentido, consequentemente, vejam, isso aqui é muito importante. Consequentemente, o mal não está na ação daquele indivíduo criminoso que enfia uma faca na barriga de um homem na lagoa. A culpa está no capitalismo. A culpa não está naquele criminoso que quebra uma lâmpada na cabeça de um homossexual na Avenida Paulista. Não, a culpa está na homofobia. O mal não está no homem que subjuga e espanca e agride e maltrata sua própria esposa. Não, o mal está no machismo e no patriarcado. O mal também não está naquele que faz uma piada de mau gosto com alguém que tem uma deformidade ou com alguém que está, não sei, acima do peso. Não, o mal está na gordofobia ou na imposição arbitrária de padrões de beleza pela sociedade. A pobreza é fruto do capitalismo, a guerra é fruto da política externa norte-americana, a neurose e a repressão é fruto do cristianismo, é fruto da herança da igreja. E com isso, essas ideologias promovem uma desresponsabilização do indivíduo e uma transferência de responsabilidade para estruturas sociais mais ou menos bem definidas. E esse é o principal problema. Quando você nega a doutrina do pecado original, quando você nega o pessimismo antropológico, isto é, uma ideia de que a natureza humana tende ao mal, e você afirma uma antropologia mais otimista, quando você afirma que não, o ser humano é bom, quando você busca a origem do mal, você não vai procurá-la principalmente em si, você vai procurar no outro. E naqueles que são responsáveis por essas estruturas opressoras, perversas. Então, há uma desresponsabilização do indivíduo pelas suas próprias mazelas, pelas suas privações, pelas suas limitações. E, consequentemente, ideologias que afirmam uma natureza humana mais positiva vão passar a mão na cabeça do criminoso, na mão do bandido, vão dizer que repressão não funciona, que o problema está nas estruturas sociais. Por quê? Quando você tem uma concepção de natureza humana muito positiva, as pessoas acabam por acreditar demasiadamente em si mesmas. As pessoas se consideram demasiadamente boas. Se eu sou bom, se você se opõe a mim, você só pode ser mal. E se você é a raiz do mal, qual é a resposta ao mal? É a repressão, é a intolerância. É da natureza humana, veja, intolerar, não tolerar, repreender, suprimir aquilo que é mal. O problema é que essas ideologias transferem numa perversão da natureza aquilo que é mal às estruturas e não à pessoa. Então, a repressão ao mal não vai se dar tanto naquele que comete o ato criminoso ou comete uma conduta perversa, mas vai desresponsabilizá-lo para culpar uma estrutura social específica e aqueles que são responsáveis por essa instituição. Então, por exemplo, se as mulheres enfrentam alguma privação específica na sua vida, a responsabilidade por isso não vai ser da própria mulher,
gera uma desresponsabilização do indivíduo. Então, a gente não vai mais pensar o que aquela mulher específica pode estar fazendo que prejudique. Não, a culpa é transferida para o macho, para o patriarcado. Óbvio, não quer dizer que não haja estruturas sociais que precisem ser mudadas, mas o problema é quando a gente desresponsabiliza o indivíduo e transfere a responsabilidade por todas as suas privações a um terceiro. Então, aquela pessoa que está passando dificuldades, que enfrenta a pobreza, e é fato também que tem pessoas que enfrentam dificuldades por questões sociais, mas essa pessoa vai ser vitimizada e colocada numa condição de vítima e, portanto, para mudar essa situação de miséria e de pobreza, não se trata tanto de ela mudar de atitude, mas de mudar a estrutura social que promove isso, o capitalismo ou o que quer que seja. Então, os indivíduos passam a ficar inertes, passam a se vitimizar e culpar o outro pelo seu próprio mal. Então, a culpa da pobreza é a burguesia, é a classe opressora. A culpa da mazela do homossexual ou de alguém que apresenta um comportamento sexual desviante é da igreja. A culpa pela sociedade não ver com a mesma beleza uma pessoa com o corpo acima ou abaixo de uma determinada média é de uma imposição de um padrão de beleza. Ou seja, há também uma negação da própria criação de Deus. E com isso tudo, a desresponsabilização do indivíduo e uma crença demasiada em si mesmo, que naturalmente resulta em intolerância. Se eu acredito muito em mim mesmo, se eu sou muito bom, qualquer privação que eu tenho só pode ser a responsabilidade de um terceiro. E aquele que busca me responsabilizar, eu vou reagir com violência. É por isso que esses movimentos são essencialmente violentos. Então, da doutrina do pecado original, se extraem dois princípios fundamentais para a nossa reflexão política. O primeiro deles é o pessimismo antropológico, que é essa ideia de que a natureza humana ela tende ao mal, e quanto mais poder você lhe dá, mais perigoso é. E também o ceticismo político, que é a desconfiança constante com qualquer proposta milagrosa ou salvacionista oriunda de políticos e de suas ideologias. A doutrina do pecado original, ou da depravação radical, total, é o sustentáculo dessa posição antropológica pessimista. Como dizia Chesterton, um grande pensador católico, a doutrina do pecado original é a única doutrina cristã que pode ser empiricamente verificável. Você não precisa nem de grande reflexão teológica. Você não precisa nem conhecer a doutrina cristã. Você olha para o mundo e você percebe que tem algo de errado com a humanidade. E possivelmente seja justamente essa doutrina que impediu que ao longo de sua história o cristianismo fosse usado como uma arma de revolução política. Antes, a característica essencial do cristianismo é antitotalitária e contra-revolucionária. Ao contrário de vertentes políticas como o socialismo ou mesmo o islamismo, que é também um movimento político religioso, que carecem de uma antropologia pessimista e por isso mesmo colocam demasiadamente fé na capacidade redentora da própria humanidade. O islamismo, ele, assim como o liberalismo, o socialismo, também é uma corrente política. O islamismo não é meramente uma religião, mas é um sistema político, um sistema jurídico revelado. E por carecerem de uma antropologia pessimista, de uma doutrina do pecado original, eles também confiam demasiadamente no ser humano e acreditam numa revolução que será imposta por um califado universal. E os problemas da humanidade se resolverão quando a humanidade estiver sob o domínio desse califado, controlada pela Sharia, sob o controle de um califa virtuoso, de uma pessoa boa. E é isso que o cristianismo rejeita absolutamente. Qualquer tentativa de se confiar demasiadamente num determinado indivíduo que vai nos salvar. Talvez não haja doutrina cristã
que para as sensibilidades seculares soe mais antiquada do que a ideia de que um primeiro homem tenha, de algum modo, o pecado de um primeiro homem tenha, de algum modo, se transferido aos seus descendentes como um vírus, pervertendo a sua vontade. O enfraquecimento da ideia de pecado original, transmutando-se numa compreensão de pecado estritamente individual, que é uma ênfase da teologia liberal e dessas teologias terapêuticas modernas, dá ensejo a uma compreensão russoniana da natureza humana. E aqui eu trago a citação de um teólogo protestante, que não é reformado, mas acerca disso tem ideias muito interessantes, Wolfhard Pannenberg. Ele descreve a transformação da ideia de pecado original em pecado individual e as consequências sociais de se abolir a ideia de uma natureza humana corrompida em sua essência. Ele diz: por mais que o ser humano seja atingido pela realidade do mal, é característico, no entanto, que, em geral, a responsabilidade pelo mal é atribuída a outros mais ou menos definidos, de preferência a estruturas e pressões anônimas do sistema social. Uma mentalidade que, como toda localização do mal em outras pessoas ou grupos, leva facilmente a manifestações de violência. Ora, isso deveria ser evidente para nós. A partir do momento que se abre mão da ideia de que o problema do mal tem sua origem no coração do homem individual, da pessoa, passa-se a buscar a explicação do mal não no ato individual, mas em condições sociais externas, contingente. O mal, portanto, não está em mim, o mal está lá fora. A responsabilidade pessoal é ignorada, é mandada para o espaço, e eu não sou responsável pelo mal que eu faço, eu não sou responsável pelas minhas privações, mas alguma estrutura social opressora e perversa que é. Então, começa-se uma verdadeira caça a bodes expiatórios responsáveis por todas as mazelas sociais e, sobretudo, pelas minhas mazelas individuais. Se eu estou sofrendo, se eu estou passando por algum tipo de provação, é porque a sociedade não me reconhece como eu mereço. E assim eu não sou mais responsável por essas privações e eu transfiro a culpa para um terceiro. Naturalmente, isso vai resultar em violência. Essa ideia russoniana, como Pannenberg bem explica, leva inevitavelmente a manifestações de violência e de intolerância em nome da derrubada dessas estruturas supostamente responsáveis por toda e qualquer desgraça presente no mundo. Ora, se há guerra e o homem é essencialmente bom, então alguma estrutura social é primariamente responsável pela guerra. E, com razão, fundamenta uma manifestação de revolta contra tal estrutura e aqueles que o representam. Se um homossexual é agredido na Avenida Paulista, o problema não está naquele indivíduo agressor, já que as suas ações são elas mesmas fruto das condições sociais de alguma estrutura social que o faz dele um opressor. Então, como qualquer pessoa sensata com o mínimo senso de justiça acredita, o crime tem de ser punido. Mas se o responsável pelo crime não é o indivíduo, mas é alguma estrutura social, essa intolerância ao crime vai ser transferida para essa estrutura social. No caso, acaba sobrando para aqueles que são identificados com essas estruturas sociais. Geralmente é o capitalismo, são os Estados Unidos da América, é a igreja e a herança cristã. Por isso que é muito comum, aliás, é essencial a esses movimentos progressistas, ter o cristianismo como seu adversário principal. E é por isso que a gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, a marcha das mulheres contra o presidente americano se juntando a movimentos islâmicos. E aí você vê que o inimigo em comum a todos esses movimentos é justamente o cristianismo. E o resultado é a manifestação de violência contra essa estrutura e seus adeptos. Por isso, você vê nessas manifestações depredação de igreja, depredação de comércios, lojas e empresas privadas, porque vejam, a instituição da iniciativa privada é a raiz do mal, e por aí vai.
Então, se um homem é autoritário e violento com a sua esposa, seu ato individual é o que menos importa. É a estrutura social que importa. Na verdade, em vez de repreender o indivíduo, seu ato criminoso passa a ser apenas um meio ao combate daqueles que defendem que... Em vez de repreender o indivíduo, seu ato criminoso passa a ser apenas um meio ao combate daqueles que, por exemplo, defendem que gênero masculino e feminino são diferentes. Daqueles que defendem, por exemplo, uma diferença de papel entre homem e mulher. Então, o movimento progressista, feminista, vai identificar nos mais conservadores, na igreja, a raiz dos problemas que as mulheres sofrem, por exemplo. Então, além desse resultado inevitavelmente violento e intolerante de uma antropologia otimista, como a história do século XX prova muito bem, que foi o século onde mais gente foi morta, onde mais violência foi disseminada, onde os maiores regimes genocidas surgiram, essa antropologia também resulta em moralismo farisaico. No caso, um farisaísmo secular. Por quê? Mais uma vez explica Parenberg, a generalidade do pecado proíbe um moralismo que retira toda solidariedade com aqueles que se tornaram instrumentos do poder destruidor do mal. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que a natureza humana, em geral, e isso inclui a mim mesmo, padece desse problema do pecado original, eu fico impedido de não me solidarizar com aqueles nos quais o mal se manifesta de forma mais pungente, de forma mais clara. Porque eu sei que eu poderia estar na condição dele também. Então, o ato pecaminoso, o pecado não é simplesmente os atos que nós cometemos, mas é uma derivação da nossa própria natureza. Então, enquanto cristãos que reconhecemos uma antropologia pessimista, eu não posso olhar para aquele que cometeu um crime dos mais bárbaros que seja, sem um mínimo de compaixão e sem uma compreensão de que eu poderia estar naquele lugar se não fosse a graça de Deus. Mas se eu me considero demasiadamente bom, eu me torno intolerante com aquele que peca. E a moralidade cristã acaba se reduzindo ao cumprimento, à satisfação de meia dúzia de regras. Não bebo, não fumo e não transo. Pronto. Eu estou em santidade. Eu não estou em pecado. E, portanto, aquele que comete esse pecado, esse vai receber as minhas pedras. Por quê? Porque eu tenho uma compreensão muito elevada de mim mesmo. Então, essa concepção de pecado original, além de inibir a violência política, ela também é a única coisa que garante a manifestação de empatia em relação àqueles que sofrem privação, em relação àqueles que cometem crimes, em relação àqueles que cometem pecados. Porque nós sabemos que se não fosse a graça de Deus, nós poderíamos estar ali também. Por isso que o cristão, ele se compadece, e o cristianismo sempre teve como marca a recuperação de criminosos. Você vai em qualquer igreja, em favela, por aí, você vai encontrar um monte de gente que largou o fuzil para empunhar uma Bíblia. Isso você não encontra em nenhum movimento político. Ou seja, longe de ser fruto de neuroses e mazelas psicológicas, a tradicional teologia cristã fornece um único fundamento razoável para a empatia. Se o mal está em ato no criminoso, em mim ele se encontra pelo menos potencialmente. Eu sei, conhecendo a minha natureza, que eu poderia estar no lugar dele. Portanto, aqueles que nos assustam como barbaramente cruéis são o nosso espelho potencial. Por isso que nós não podemos julgá-los como Deus julga. A doutrina do pecado original é, portanto, fundamentalmente antimoralista e antifarisaica. Não é antimoral, é antimoralista. Essa ênfase demasiada na satisfação de regras morais. Eu não posso apontar o dedo para o outro e bater no peito, agradecendo a Deus por eu não ser como esse pobre pecador. Então, uma doutrina antropológica otimista, por sua vez, resulta no fenômeno do farisaísmo secular, por meio do qual determinados indivíduos se veem mais virtuosos por aderirem
a determinada ideia e enxergarem o mal numa determinada estrutura social. E como resultado disso, surge a condenação hipócrita daqueles que não enxergam a coisa com os mesmos olhos. Assim, não importam suas virtudes pessoais, se você não enxerga a origem da miséria no sistema capitalista, das mazelas femininas numa suposta sociedade patriarcal, da homofobia no discurso moral religioso e assim por diante, o fariseu bate no peito e agradece a Deus por não ser como você, esse desprezível e miserável pecador que não ama o desfavorecido. Você já deve ter percebido como são intolerantes e violentos essas pessoas que levantam bandeiras políticas em favor de determinados grupos supostamente desfavorecidos, justamente porque têm uma concepção muito elevada de si mesmos e transferem a responsabilidade de qualquer mazela a um terceiro. Resumindo, com base nessa ideia russoniana, tudo aquilo que há de mal no mundo ocidental tem de ter origem nas superestruturas tradicionais desse mundo ocidental. A família, a igreja, o Estado, a lei, a razão ou qualquer instituição tipicamente ocidental e de herança cristã. Não é por uma mera contingência que os regimes socialistas deixaram o mar de cadáveres por onde passaram, justamente por terem uma antropologia otimista e imaginarem a possibilidade da criação de um novo homem, consequentemente de um novo sistema político. Uma antropologia otimista e um otimismo político muito grande, que não é permitido ao cristão. É, antes, uma implicação necessária de uma concepção irrealista e fraudulenta da natureza humana. Por isso que tais perspectivas são inerentemente violentas. Mas lembre-se, sempre mataram e disseminaram violência em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Obrigado, Senhor, eles dizem, por eu não ser como esses pecadores. A gente aprende na escola que a igreja é marcada, a história da igreja é marcada pela violência, quando na verdade é justamente o contrário. Só a Revolução Francesa matou mais gente em 10 anos do que 400 anos de Inquisição. A Revolução Francesa, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, cortou em 10 anos mais de 10 mil cabeças, o que é 5 vezes mais do que a Inquisição matou em 400 anos. Foi justamente depois da expulsão do cristianismo da sociedade ocidental que o mundo presenciou os maiores banhos de sangue da história da humanidade, tudo em nome da construção de um mundo melhor e de um homem perfeito. Então nós temos duas abordagens antropológicas distintas, a agostiniana, calvinista, e a pelagiana, russoniana. A agostiniana implica o pessimismo antropológico, o ceticismo político e inibe o farisaísmo. Já a pelagiana, russoniana implica otimismo antropológico, otimismo político e fomenta o farisaísmo e manifestações políticas violentas. E o único remédio contra isso se encontra no cristianismo e naquilo que ele tem a oferecer ao mundo. Deus abençoe.